Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory, curso completo. Estamos aí no módulo 10, onde eu estou abordando a administração de discos e volumes e também sobre criptografia de pastas e arquivos. Vamos agora para a nossa lição de número 3, onde vamos tratar do gerenciamento de discos e volumes, exemplos práticos, parte 2. Na lição anterior nós começamos os exemplos práticos, e vamos continuar nessa e nas próximas lições com uma série de exemplos práticos. O que nós vamos tratar nesse vídeo aqui? Vamos inicialmente criar e configurar, formatar, já deixar pronto para uso uma partição em um disco básico, e vamos aprender a converter um disco básico para dinâmico. E vamos ver que tem algumas exigências para que essa conversão possa ser feita. Básico para dinâmico, você tem um disco básico para dinâmico, pode até já existir partições no disco básico, pode ter dados lá, não tem problema nenhum. Se converte de básico para dinâmico, ele mantém tudo que tem lá sem nenhuma perda de dados. Isso é uma grande vantagem. Lembrando sempre que o armazenamento básico é um tipo de armazenamento mais antigo, usado lá na época das versões mais antigas do Windows, tais como o Windows NT, o Windows 95, 98 e assim por diante. O armazenamento dinâmico foi introduzido no Windows 2000 Server. Então, de básico para dinâmico, tem um disco básico, quer converter para dinâmico, direto, sem problema nenhum, não precisa fazer backup, não tem perda nenhuma de dados. Uma das condições é que tem que ter pelo menos 1 MB de espaço não alocado no disco, que ele usa ali durante a conversão. E a boa notícia é que esse espaço sempre é reservado automaticamente pelo Windows. Quando você cria um disco básico, o Windows já reserva esse espaço para no futuro, se você quiser fazer a conversão para dinâmico, para que você possa fazer. Se você tem um disco dinâmico e por algum motivo quer converter ele de volta para básico, não é possível diretamente. Você tem que fazer o quê? Fazer um backup, evidentemente, de tudo que tem no HD, excluir todos os volumes, lembrando que em discos básicos a gente chama de partições e em discos dinâmicos volumes. Então faz um backup para garantir que você não vai perder nada, exclui todos os volumes que tem no disco que você quer converter, exclui os volumes, aí você consegue converter ele para básico, e restaura os dados a partir do backup. Tem sempre que fazer um backup antes, principalmente quando você vai fazer operações que envolvem excluir volumes. Quando você exclui um volume ou uma partição, os dados que estavam nessa partição ou no volume são perdidos. Quando você faz a migração de versões anteriores, 2000, 2003, 2008, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, para o Windows Server 2012, todos os discos que eram configurados como dinâmico na versão anterior vão continuar sendo discos dinâmicos. Ao instalar o Windows Server 2012 em um novo servidor, o assistente de instalação pergunta se você quer configurar o disco onde será instalado o Windows Server 2012 como dinâmico ou básico. Nós vimos isso no módulo 8 sobre instalação do Windows Server, Ele faz a migração das versões anteriores. Quando você tem um servidor com uma dessas versões e migra para o 2000, os discos básicos são mantidos como básico e você pode continuar a trabalhar com eles como básico, porém com algumas limitações. Volumes tolerantes a falhas, tais como RAID 5 ou RAID 1. Na lição 2 você aprendeu sobre todos os tipos de volume, strip set com paridade, que é o RAID 5, strip set sem paridade, que é o RAID 0, volume espelhado, que é o RAID 1 e assim por diante, serão mantidos nos discos básicos sem problema. Você não poderá criar novos volumes tolerantes a falhas nos discos básicos. Então, veja bem, isso aqui é um e-mail que eu recebo seguidamente. O administrador está lá com o servidor com Windows Server 2012, tem espaço, por exemplo, em 3 discos diferentes, espaço não usado, e ele quer criar um RAID 5 usando esse espaço nos 3 discos e não abre a opção para ele criar um novo volume do tipo RAID 5.
Por que que isso acontece? Porque um dos discos, ou os dois ou os três, estão configurados como discos básicos. Então, para criar novos volumes tolerantes à falha, no Windows Server 2012, somente em discos dinâmicos. Se precisar criar novos volumes tolerantes a falhas, terá que converter os discos de básico para dinâmico. Se na versão anterior, repetindo, lá no 2000, 2003, 2008, tinha volume tolerante à falha em disco básico, aí você faz a migração para o 2012 e ele mantém os que existiam. Mas se você precisar criar novos volumes tolerantes à falha, no Windows Server 2012, somente se o disco for dinâmico. Tá legal? E aqui a nomenclatura e o que ele faz da conversão. Se tiver esse tipo de partição no disco básico, ele converte para quê? Para que tipo de partição quando você converte o disco de básico para dinâmico. Lembrando que cada um desses tipos de partição foram detalhadamente explicadas lá no vídeo 2 deste módulo e também no PDF do módulo mais detalhadamente ainda. E como você só deve estar assistindo os vídeos se você ler o PDF do módulo, então supõe-se que você já sabe o que é cada um desse tipo aqui. Então a partição do sistema, um disco básico, quando convertido para dinâmico, é convertida para um volume simples. Partição de boot, convertida para um volume simples. Partição primária, também é convertida para um volume simples. Partição estendida é um volume simples para cada drive lógico e qualquer espaço não alocado restante. Drive lógico, convertido para um volume simples. Um volume 7, sem paridade, né? Convertido para um expanded volume. Um strip 7 para um stripped volume. Um disco espelhado para um volume espelhado, e um strip set com paridade, que é o RAID 5, é convertido para um volume do tipo RAID 5. Tá? A tabelinha que vocês têm também no PDF no módulo, como ocorre a conversão entre diferentes tipos de partições e drives do disco básico quando ele é convertido para um disco dinâmico. Quando for converter um disco para dinâmico e ele tiver parte de um volume que se estende por mais de um disco, por exemplo, um volume estendido, um strip set sem paridade, tá? Todos os discos utilizados pelo volume deverão ser convertidos ao mesmo tempo. E todos devem ter pelo menos 1 MB de espaço não alocado, senão a conversão vai falhar. Existem volumes, como nós vimos lá no vídeo 2 desse módulo, que ocupam espaço em mais de um disco. Então, se você for converter um disco onde tem um desses volumes, todos os discos onde o volume usa espaços vão ter que ser convertidos ao mesmo tempo, senão a conversão vai falhar. O próprio Windows já marca e informa para você, abre uma janelinha informando que todos os discos serão convertidos. Se houver qualquer problema, a conversão vai falhar. Se houver programas abertos que estão acessando dados em um volume do disco a ser convertido, antes disso os programas deverão ser fechados. O disco onde estão as partições de boot e a partição do sistema só poderá ser convertido o disco, né, após uma reinicialização do servidor. Então, se você tem lá o disco que é onde está a partição de boot, ou o disco onde está instalado o Windows Server, e ele ainda está como um disco básico, você pedir para converter ele para disco dinâmico, o Windows vai dizer que vai agendar a conversão na próxima reinicialização do servidor. Isso evidentemente porque o disco está sendo usado, vários arquivos que estão no disco estão sendo usados. São arquivos do próprio Windows Server 2012. Muito bem, sobre teoria acho que está de bom tamanho, vamos praticar um pouco. Nós vamos criar e configurar uma nova partição em um disco básico, lembrando que em discos básicos a gente cria partições, depois vou mostrar como excluir essa partição e como converter um disco básico para disco dinâmico, tá bom? Vamos lá para o nosso servidor praticar um pouquinho. Estou aqui no servidor que eu estou utilizando para os exemplos deste módulo e temos aqui o console gerenciamento de discos, na área de trabalho, console esse que eu criei no vídeo anterior. E vamos usar esse console até o final dos exemplos deste módulo. Então, primeiro passo, primeira coisa que eu quero fazer é criar um volume simples. Para fazer isso, uma partição, porque é num disco básico. Se fosse
num disco dinâmico, aí sim seria um volume, mas aí já vai ser assunto para o próximo vídeo. Primeira coisa, eu vou abrir o console gerenciamento de discos. Ele demora um pouquinho e vai carregar informações aqui, vamos puxar mais para cima aqui, de todos os discos e unidades de armazenamento do meu servidor. Nesse caso aqui tem o disco 0, onde está instalado o Windows Server. Tem o disco 1 que ele diz não alocado, é porque não tem nenhuma partição criada aqui. E observe que todos os discos estão como discos básicos. Tá? Eu não vou converter nesse momento porque eu quero criar uma partição aqui nesse disco básico. Depois eu vou converter ele para disco dinâmico. Temos também aqui uma unidade removível, que é um pendrive, tem um HD externo e se eu descer aqui mais um pouquinho, tem também a unidade de DVD desse servidor. Muito bem, vamos começar criando uma partição simples aqui. Você escolhe em qual disco você quer criar. Eu vou criar aqui. Como é que eu faço isso? Clico com direito em qualquer local do espaço não alocado. E aí eu vou escolher essa opção aqui, ó, novo volume simples. Tá? Ele vai abrir um assistentezinho para mim criar esse volume. Esse assistente ajuda a criar volume simples. A primeira tela é apenas informativa. Clica em avançar. Aí ele pergunta, ó, tem disponível 915.713 megabytes. Desse espaço você quer usar tudo ou quer usar uma parte? Eu vou disponibilizar aqui 1024 megabytes. Vamos fazer umas contas rapidinho aqui. Calque. 1024 megabytes é 1 giga. Então vamos supor que eu queira criar aqui um disco de 100 GB. Vezes 100 vai dar 102.400 megabytes. 102.400 megabytes para criar um volume de 100 GB nesse disco aqui que tem disponível 894 GB. 102.400 megabytes equivale a 100 GB. Então, digito o espaço que eu quero ocupar. Aí aqui eu escolho se eu quero atribuir uma letra de unidade associada ao volume, se eu quero associar ele com uma pasta vazia. Você pode criar lá no seu uma pasta vazia C:/documentos e associar essa pasta com o volume que está sendo criado. Então, quando a pessoa acessar C:/documentos, na verdade ela vai estar acessando espaço nesse segundo disco aqui. É uma maneira de distribuir a gravação de arquivos em outros discos quando não tem mais espaço no C. E posso simplesmente não atribuir uma letra ao caminho de unidade, posso fazer isso depois. No meu caso, eu vou escolher uma letra, ele me dá as letras disponíveis, eu vou escolher a letra X. Então, meu drive X vai ser um espaço de 100 GB nesse disco 1. Escolhi a letra associada, avançar. Aqui eu tenho a opção de não formatar esse volume agora, ou já criar ele e formatar. Sistema de arquivos. Vou usar NTFS, que não tem nenhuma justificativa para usar outro como FAT32, só em sistemas muito antigos. Tamanho da unidade de alocação eu deixo padrão. E rótulo do volume, vou colocar aqui dados. Você escolhe o rótulo indicativo do que vai ser gravado nesse volume. Executar uma formatação rápida para que ele seja mais rápido e você já pode ativar a compactação de arquivos e pastas. A compactação de arquivos e pastas do NTFS é muito eficiente e dependendo do tipo de arquivo ele dá um ganho considerável de espaço. Então já vou ativar aqui. Definir o sistema de arquivos, mantive o tamanho de unidade de alocação padrão, defini um rótulo, pedi para fazer uma formatação rápida e pedi para ativar a compactação de arquivos e pastas. Clico em avançar. Ele vai dar um resumo aqui de tudo que eu escolhi. Está tudo certinho. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu uso voltar. Volto até a etapa onde eu quero alterar. Não quero alterar nada, está tudo certo. Clico em concluir e aguardo. Ele está formatando. Como eu pedi uma formatação rápida, não vai demorar muito tempo. Olha aí, alguns segundos e ele já formatou com 100 GB e atribuiu a letra X. Vou minimizar aqui esse console e vou abrir aqui o computador. Ó. Se eu vier aqui em computador, já tem um drive X
de quantos giga? 99,9 gigabytes. Esse mega que ele deixa aqui é aquele que está reservado para se no futuro eu precisar converter o disco de básico para dinâmico. O próprio Windows Server já reserva esse espaço para não ser utilizado. Então tá aqui o Drive X, é um drive normal, posso criar uma pasta aqui dentro, posso salvar arquivos aqui dentro, posso compactar como eu quiser. Vocês viram que já aparece em azul aqui as pastas, ó, e o Drive X, qualquer pasta que eu criar aqui aparece em azul. Isso porque eu habilitei a compactação e arquivos compactados são indicados por padrão com a cor azul, pastas e arquivos compactados. Muito bem, criei o meu Drive X, que era o que eu queria, com 100 GB. Vocês viram que é fácil, é só seguir um assistente. Agora eu vou excluir esse Drive X, sempre lembrando que, vou retornar aqui o console de gerenciamento de discos, que quando eu excluo um volume, uma partição, todo o conteúdo dela é excluído, é perdido. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Se é uma partição que tem dados, que tem arquivos importantes, antes eu devo fazer um backup. Tá legal? Não é o nosso caso, eu acabei de criar, só criei uma pasta vazia lá dentro. Eu posso perfeitamente excluir esta partição. Então clica com direito na partição, excluir volume. Ele diz, ó, a exclusão apagará todos os dados desse volume. Faça backup dos dados que você deseja manter antes de excluir. Deseja continuar? Sim. E aí ele exclui o volume que eu acabei de criar e volta todo o espaço disponível no disco 1. Bem tranquilo, bem fácil de administrar, não tem segredo, né? E para finalizar a nossa aula, vamos à última tarefa que nos propusemos, que foi o quê? Converter um disco de básico para dinâmico. Vocês também vão ver que é bastante simples. Basicamente é o quê? Vir aqui do lado direito, clicar aqui, ó, onde diz disco 1, onde está escrito básico, não é? Às vezes o pessoal também me manda e-mail, manda WhatsApp, não está aparecendo a opção de converter o disco. É porque eles estão clicando aqui, ó. Não é? É aqui. Desse lado onde está escrito disco 1, disco 2, disco 3. Então vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Tem aqui, ó, converter em disco dinâmico. Clico nessa opção, ele vai abrir essa janela mostrando dentre os discos que estão no sistema, quais podem ser convertidos para dinâmico. Por padrão já vem marcado o disco 1, que foi onde eu cliquei com o botão direito do mouse. Eu já vou aproveitar para converter os discos 2 e 3 no meu exemplo, porque para as lições dos próximos exemplos, eu preciso que esses dois discos sejam discos dinâmicos, tá? Para que eu possa criar aquelas partições do tipo RAID 1 e RAID 5 nesses discos aqui. Então vou marcar o disco 2 e o disco 3, marca aqui, ó, disco 2, disco 3. Então ele vai converter esses três discos para dinâmico. Como não tem nada gravado nesses discos, e nem é o disco onde o Windows Server está gravado, ele não vai precisar reinicializar. Se tivesse pastas e arquivos aqui, não teria problema nenhum também. Converter de básico para dinâmico, ele mantém tudo que tem no disco inalterado. Não precisa se preocupar que vai perder arquivos. Então vou converter o disco 1, disco 2 e disco 3 para dinâmico. Marquei os três, ok. Ele vai demorar um pouquinho, ó, bem pouquinho, né? E já converteu os discos para dinâmicos. Tá legal, pessoal? Acho que por essa lição, dentro do que foi proposto, já está de muito bom tamanho. Espero que a lição tenha trazido informações novas e úteis para vocês. Mais uma vez, meu agradecimento por terem me acompanhado até o final e vejo vocês nas próximas lições.